Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Como havia prometido, vou tentar cumprir, pelo menos iniciar. Quero postar este vídeo às 3 horas da madrugada, hora do Brasil, e aí em Angola são 7 horas da manhã, não é isso? Então, é uma forma, entre outras que estamos trabalhando para tentar concretizar, esta é uma maneira do missionário, logo cedo, nas primeiras horas do dia, chegar até você com um pouco da reflexão da Palavra de Deus. E hoje, nesta terça-feira, temos uma liturgia típica da Quaresma, temos uma liturgia extremamente rica e que cada um de nós ganharemos, nos fortaleceremos se atentarmos para essa palavra de Deus. A nossa primeira leitura está no livro do profeta, é extraída do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, do 1 ao 9, e depois o versículo 12. Ezequiel, capítulo 47, do 1 ao 9 e o versículo 12. O Evangelho não vou sequer dar a referência, tá bom? É para que possamos interagir. Quero que você também se esforce, meu querido irmão, minha querida irmã, para aprofundar-se na Sagrada Liturgia, naquilo que a Igreja diariamente se nos está oferecendo. Falarei um pouco do Evangelho, mas a referência fica por vossa conta, tá bom? O primeiro ponto que nesta liturgia, a partir da primeira leitura, vamos ver é que uma nascente em uma terra árida, como era o caso da Palestina, se constituía uma bênção de Deus. Por exemplo, aí em Angola, nós temos carência de água. Não obstante o país seja cercado pelo Atlântico, mas temos carência de água potável. Então imagine você, por exemplo, lá em Namibe, que ali já tem um deserto enormíssimo, aparece uma fonte de água. O que significa isto para um povo que tem necessidade de água potável? É uma bênção de Deus. Então, é a mesma realidade que aplicamos para a Palestina. Uma nascente ali era uma bênção de Deus. Agora, um outro ponto que devemos considerar. Exatamente porque onde surgia uma nascente, nascia uma fonte de água, se constituía uma bênção de Deus, geralmente, na maioria das vezes, ao lado daquela fonte, daquela nascente, construía-se um templo.
porque compreendia-se que aquela água era uma fonte de graças, não era simplesmente a água em si para lavar, para matar a sede, para o banho, para outras. Não. Era literalmente uma bênção sobrenatural, era uma presença de Deus. Ali as pessoas tomavam água, ali as pessoas lavavam-se, ali as pessoas colhiam água e levavam. Ok? Certinho isso aqui? Agora vamos para um outro ponto. O profeta Ezequiel, ele tem uma visão oposta a esta realidade da nascente, ao lado da qual geralmente construía-se um templo. O que é que o profeta Ezequiel hoje, nesta visão que a liturgia se nos traz, ele está vendo? Ele está contemplando um templo e do lado direito do templo nasce uma fonte de água. Que interessante, que interessante. Repetindo, o profeta Ezequiel, ele não está vendo um rio e ao lado do rio se constrói um templo. Não, ele está vendo um templo exatamente das fundações do lugar onde está implantado, construído aquele templo, nasce uma fonte de água viva. A princípio, essa nascente, ela deu origem a uma pequena corrente, a um filete de água. Você já deve ter vivido essa experiência, eu já vivi muitas vezes. A gente andando em determinados lugares, de repente passa aquele ribeirinho, aquele filete de água, a gente lava as mãos, os pés, né? Até toma daquela água cristalina, mas é uma coisa tão fininha, tão pouca. Esta é a visão do profeta Ezequiel. E essa visão está sendo transmitida para o povo que está saindo da opressão, que está saindo do cativeiro babilônico. Ele está falando esta visão que ele teve a um povo que, ao regressar do cativeiro babilônico, não obstante muitos deles quisessem a todo custo voltar para a sua terra, mas o que eles encontraram foi uma cidade devastada, templo destruído, palácio do rei destruído. Era um caos total, absoluto, e eles não tinham recursos para aquela reconstrução. Muitas pessoas voltaram para a Babilônia. Por quê? Porque o édito do rei Ciro não dava apenas a liberdade dos exilados voltarem à sua terra. Eles também podiam ficar lá, em Babilônia. Eles podiam reconstruir a sua vida, a sua história. De certa forma, eles estavam a ganhar uma cidadania que lhes dava, guardando as devidas proporções, a cidadania babilônica. Então, muitas pessoas
no meio daquele caos, daquela tragédia, daquela desordem, daquelas ruínas, muitas pessoas voltam para viver a sua vida em um lugar que tudo estava organizado, tudo estava funcionando, e aquilo lhes era conveniente. Então é neste contexto, é neste horizonte, que o profeta Ezequiel vai transmitir esta mensagem para aquele povo. Ele diz que do templo vai nascer um rio, uma fonte, uma nascente, e aquela nascente, aquela fonte que nasce lá no templo, ela vai produzir em primeiro lugar um filete de água. E aquilo não era uma imagem agradável para o povo que havia voltado do exílio, porque eles conheciam os rios mesopotâmicos, eles viram aqueles rios, eles tomaram daquelas águas, eles lavaram-se, banharam-se naquelas águas, eles usaram aquelas águas. Como nós hoje temos necessidade de água para tantas finalidades. Então, quando o profeta conta que daquela fonte que nasce no templo, origina-se um cabelo de água, aquilo não influenciou nada a eles. Todavia, aquele filete vai tomando corpo, aquele filete vai ganhando consistência ao ponto de transformar-se em um rio navegável. Mas não só. Aquela água que jorra do templo e que se transforma em um rio navegável, aquela água vai transformar o deserto em um lugar verdejante. E além de tudo, aquela água produzirá vida no mar morto. Olha a mensagem que o profeta Ezequiel está passando para o povo de Deus. Ele está dizendo com todas as letras, a partir do templo, a partir do nosso Deus, que nos trouxe de volta para esta terra, teremos uma vida em abundância. Um tempo de prosperidade está a chegar. Um tempo de paz. Uma vida segundo o querer, o propósito de Deus, iremos viver. Aquela terra que Ele prometeu-nos quando estávamos no Egito, e Ele nos deu esta terra, ainda existe, e Deus nos fará viver nesta terra. Bem, esta profecia precisamos ter em mente que ela foi destinada, foi endereçada ao povo que voltou do exílio. Todavia, essa visão do profeta Ezequiel, que vê o templo e de cujo lado direito brota a água prodigiosa que leva à vida, que leva à fecundidade, ao próprio Mar Morto, que aliás tem água. O Mar Morto, ele tem água, mas por quê? Aquela água é saturada de sal, não tem vida. Ao contrário daquela água que vem do templo, ela é viva, ela é geradora de vida porque ela é pura.
porque ela está vindo diretamente de Deus. Este é o fio condutor, o fio essencial da mensagem que Ezequiel está passando. Precisamos ter a conexão com Deus, precisamos estar em sintonia com o nosso Deus. A água que vem dele, a água que vem do templo, a água que vem da comunhão com Deus, ela é produtora de vida. A água que vem da quaresma é produtora de vida. A quaresma é uma água que vem de Deus. Repito-me, é um kairós. É uma comunhão mais íntima com Deus, é uma relação mais profunda com Deus, é um estar mais apegado em Deus, é querer comprometer-se com Ele, é ser dependente dEle, é querer que Ele viva em nós. Então, não obstante esta visão, esta profecia, tenha sido direcionada ao povo que sai do exílio, que retorna para o território de Israel, os padres da igreja, eles viram esta visão de Ezequiel. Aquele templo, de cujo lado direito sai a água portadora de vida, eles viram nesta imagem Jesus Cristo, o verdadeiro templo, de cujo lado sai sangue e água. O evangelista está dizendo-nos, com todas as letras, que precisamos tomar dessa água. Precisamos nos lavar dessa água através do sacramento do batismo e precisamos nos alimentar da Eucaristia, de Jesus Cristo. Porque ao mesmo tempo que ele é água viva, ele também é pão vivo descido dos céus. O evangelista está fazendo uma catequese, olhando para aquele acontecimento do passado e atualizando aquela profecia, aquela visão, à luz de Jesus Cristo. Então ele está dizendo para aquela comunidade daquele momento, de 2000 anos atrás, que para sermos pessoas fortes, para sermos pessoas vivificadas, precisamos nos lavar nessa água que jorra do verdadeiro templo Jesus Cristo. Ele está falando do sacramento do batismo. Estamos em quaresma. Quaresma é este momento, é este retorno às nossas origens. E a nossa origem cristã está exatamente no sacramento do batismo. Como estamos vivendo o nosso batismo? Estamos vivendo na pureza? A quaresma é exatamente esta tomada de consciência para que reflitamos que necessitamos deste momento forte que a igreja nos propicia para que possamos tomar o banho da regeneração através da quaresma, através do sacramento da penitência, através do ato penitencial, enfim. Mas também precisamos alimentar-nos de Jesus Cristo, o pão vivo descido dos céus. O que é que estamos vendo no evangelho de hoje, queridos? Um homem que há 38 anos estava à beira de um tanque, esperando que alguém o jogasse
no momento em que a água era revolucionada por um anjo. E todo aquele que era ali jogado era curado. Mas aquele homem estava ali há 38 anos. Então observemos que tanto a primeira leitura quanto o Evangelho falam de água salvífica, de água restauradora, de água que produz um ambiente verdejante. Mas o evangelista diz que Jesus, que é a fonte da água viva, ele não chamou algumas pessoas para jogar aquele homem dentro daquele tanque? Jesus faz-lhe uma pergunta quase que redundante, muito desnecessária: queres ser curado? Que pergunta é esta para alguém que ali está uma vida, 38 anos? Sim, Senhor, mas não tenho ninguém que me jogue quando a água é mexida. Jesus então desfere-lhe a palavra de cura, a palavra de restauração, e aquele homem sai dali curado. Jesus é esta fonte de água viva. Jesus é esta fonte de água que produz a restauração, a cura, que reabilita aquele que não pode andar. Já disse e repito-me, o centro da quaresma é Jesus Cristo. A fonte de água viva. Do seu lado jorrou sangue e água. E essa água que do seu lado jorrou é portadora de vida, de transformação, de restauração. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nesta quaresma, arrependamo-nos e creiamos no Evangelho. E creiamos em Jesus Cristo. Porque a sua água purifica-nos, lava-nos, limpa-nos. Faz com que a vida aconteça onde já não mais há vida. Ele tira toda a sujeira. Ele tira tudo aquilo que obstrui a nossa comunhão com Ele. Então, nesta oportunidade, aproveitemos este momento para nos aproximarmos desta fonte de água viva que é Jesus Cristo. E escutemos dele. Essa fonte de água viva fala. Talvez, redundantemente, ele esteja a dizer para nós: queres ser curado? O que mais queremos? É a cura do filho, do marido, do pai, do irmão? É hora de dizermos para ele o que de fato queremos. Mas não esqueçamos, aquilo que de fato queremos não é dito apenas com palavras, é dito com atitudes, é dito com ações, é dito com transformações, é dito pagando o preço daquilo que de fato queremos. Tenhamos hoje a coragem de dizer para Jesus: sim, Senhor, eu quero, porém eu não posso. Eu não tenho as condições, eu não tenho a força,
eu não tenho a estrutura, o meu emocional está abalado, o meu psicológico está destruído. Eu não tenho, Senhor, os recursos para vencer esta batalha. Quando temos a sinceridade de dizer para Jesus: Senhor, eu quero, e eu estou lutando, estou esforçando-me para que isto aconteça, mas mesmo assim eu não estou conseguindo. É a hora em que Jesus vai proferir para nós a palavra da vitória, a palavra da restauração. Por favor, não trata-se de mágica. Não compreendamos Jesus como um mágico, que ele estala o dedo e tudo se resolve. Eu fico apenas de braços cruzados. Eu sou o sol em torno do qual tudo gravita. Deus, os seus anjos, arcanjos, principados, tronos e dominações, tudo fazem por mim. Eu não tenho nada a fazer. Não se trata disto. Não se trata disto. A fonte de água viva está aqui ao nosso lado. E é possível que até estejamos pela cintura dentro desta fonte, deste rio de água viva. Mas se nós não levarmos pelo menos a mão nessa água e colocarmos na boca, morreremos de sede dentro desse oceano. Sobre todos nós, hoje e sempre, pela intercessão de Maria Santíssima e de todos os santos e santas que juntos de Deus estão, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.